Depois de bons domingos, muitos momentos quando abrimos essa carta, isso empresta a Bíblia para quem está sem Bíblia. Tem Bíblia sobrando aí? Vai emprestar para esses jovens aqui à frente. Dá para ouvir quando eu vou ler, mas quando consegue acompanhar é melhor colocar os olhos na palavra. Se você nota alguém próximo que está sem a Bíblia, você pode emprestar ou sentar junto para acompanhar a leitura. Algumas considerações finais aqui de quando Paulo escreve, e tem algo para nós também, que o Senhor tem com certeza. Teve para a igreja naquela época de Corinto e para nós, para mim e para você nessa noite. 2 Coríntios 13, eu lerei até o final, dos versos 1 a 13. E aí entraremos em considerações do texto e finalizando com um olhar panorâmico sobre a carta. Isto. Então acompanhe com os olhos, por favor, a leitura da palavra. Esta é a terceira vez que vou visitar-vos. Pela declaração de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será confirmada. Já disse isso quando estava presente da segunda vez, estando agora ausente, e volto a dizer aos que anteriormente pecaram, e a todos os demais que quando voltar eu não os pouparei, visto que exigis uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Vou trocar o microfone, tá? Vou com o azul. Cristo fala com o meu intermédio, verso 3. E ele não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque embora tenha sido crucificado em fraqueza, ele vive, mas pelo poder de Deus. Pois nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para convosco. Examinai a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que nós não fomos reprovados. Pedimos a Deus que não causeis mal algum, não para que pareçamos ter sido aprovados, mas para que façais o bem, embora aparentemos ter sido reprovados, porque nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Pois nos alegramos quando somos fracos e vós sois fortes. Oramos pelo vosso aperfeiçoamento. Talvez tenha na sua Bíblia amadurecimento. 10. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando presente não tenha de usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto a mais, irmãos, alegrai-vos, sede maduros, talvez perfeitos, tem alguma tradução. Tende ânimo, pensai do mesmo modo, vivei em paz. E o Deus de amor e paz estará convosco. Cumprimentai-vos uns aos outros com ósculo, com beijo santo. Todos os santos os cumprimentam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Talvez você olhe para o versículo 13 e você fale, agora eu sei de onde o pastor pegou a bênção, né? Aqui. Não só nessa carta, mas tem outra também, mas aqui está da forma como nós mais usamos. Igreja, o verso 2 traz um alerta. Lembra que esse trecho da palavra faz parte daquela carta chamada carta severa, onde Paulo está assim, ele sendo bem duro por conta de alguns pecados lá da igreja, porque eles deram ouvidos para quem não deveria dar ouvido. E você vê no final do verso 2, quando eu voltar, eu não os pouparei. Na verdade, o capítulo 13 é uma continuação do que nós vimos na semana passada. Coloca os seus olhos, 2 Coríntios 12, foi semana passada, né? Versos 20 e 21. Quais são os problemas aqui que foram identificados? Lá já pertinho, né? 2 Coríntios 12, versos 20 e 21, final. Temo que de algum modo haja brigas, inveja, ódio, ambição egoísta, calúnias, falatórios, arrogância e desordem. E lá no final do 13... do 21, do capítulo 12, do versículo 21, fala de algumas características da cidade de Corinto que estava entrando na igreja. Impureza, imoralidade sexual, ligado aqui à porneia mesmo, libertinagem, decadência moral, valores morais estão deixados de lado. Bem característico da cidade de Corinto, que alguns da igreja estavam começando a se acostumar com essas coisas, achando normal. Então, nós vemos que Paulo ele considera isso um grande problema para a igreja. Atitudes que causaram um grande prejuízo e causaram também atraso espiritual. Essas coisas que estão aqui no verso 20 e 21. E ainda no final do verso 21 ele acrescenta estas outras. Então, igreja, a ênfase do verso 2 do capítulo 13, quando ele fala, eu não pouparei,
Eu diria que é a seguinte, talvez nessas palavras. Se eu voltar a ir para a igreja e ver que vocês não se arrependeram e continuam praticando essas coisas, eu não vou poupar. A pergunta é, pastor, o que é esse não poupar? Ele vai bater nele? Não. Esse não pouparei provavelmente está ligado a Paulo tomar decisões disciplinares. Uma delas é confrontar publicamente. Outra decisão é, eu vou chamar eles no quartinho, os líderes da igreja. Estou tendo tanto medo do quartinho, né? Desligamento. Vão ser desligados da igreja, vão ser excluídos da igreja. Note que essas decisões sempre são as últimas. O que Paulo quer é restauração. Ele quer restauração. Mas se há uma rebeldia em relação à restauração, ele fala, eu não vou poupar. Por isso que ele está sendo bem duro aqui, enfático. No verso 3 ainda, note lá no comecinho do versículo. Visto que exigis uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Igreja, esse era um problema que Paulo enfrentou com a igreja de Corinto. O que mais acho que machucava o coração dele é que comparavam Paulo com aqueles falsos ensinadores. Paulo não aceitava essa condição. Aqueles falsos ensinadores ensinavam por dinheiro, cobravam. Lembra daquela história? Chegou o falso mestre e falou para a igreja de Corinto, olha, nós estamos cobrando de vocês pelo ensino. E Paulo ensina de graça. Mas aquela oferta que vocês levantaram, você acha que foi de graça? Então, julgaram assim essas coisas, calúnias, para a igreja ficou pensativa. Então, esses falsos ensinadores, eles tinham oratória, tinham facilidade de persuasão, e isso deu muito prejuízo. Por isso que Paulo, ele se aborrece com isso, está comparando ele com os falsos mestres. Vocês estão exigindo uma prova minha de que eu falo por Cristo? Aliás, eles diziam que as cartas de Paulo eram o quê? Pesadas. Lembra desse versículo? Está lá em 10:10, não precisamos nem abrir. Falavam que Paulo não tinha, que mais? Ele não tinha presença física. Talvez Paulo é meio feinho, não sei. Ninguém sabe. Ele não tinha presença, ele não tinha, ou era muito baixinho. Não tinha assim uma aparência para estar à frente falando. Nós não sabemos algumas coisas. Falaram também que as palavras de Paulo eram desprezíveis. Você não fala tão bem contra aqueles em relação aos outros mestres ali. Que, aliás, Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, era muito inteligente. Mas aqueles homens tinham participado das escolas de oratória, que naquela época já acontecia. Eram instruídos a falar bem. Enfim. A resposta de Paulo qual foi? Olha, Cristo me nomeou como apóstolo. Cristo. Se sou fraco, Cristo é forte. Se eu sou fraco para vocês, Cristo é poderoso. Aquele de quem eu falo tem poder para salvar e para restaurar. Essa foi a resposta, está no verso 3, né? Ele não é fraco para convosco, antes ele é poderoso entre vós. Não falo da minha parte. Eu falo de Cristo. Ele é forte, ele é poderoso. Igreja, nós temos uma lição aqui, nessa noite. E eu acredito que nesse trecho da palavra, nesses finalmente, que nós vamos chegando ao final da carta, eu acredito que uma boa reflexão pode ser tirada aqui nessa noite. Em dia de tantos recursos, tantas ideias nas igrejas, em termos de tanta programação, criatividade, às vezes eu e você podemos pensar, que pena que minha igreja não tem esse ministério. Talvez até compare com outra igreja, algumas ficam em evidência. Que pena que na minha igreja não acontece isso. Se na minha igreja tivesse essa atividade, as pessoas se converteriam mais. Eu preciso ter mais preparo para evangelizar alguém. Igreja, esse é um perigo. Quando algum método ou alguma atividade se torna mais importante do que o próprio Cristo. Paulo, ele lança isso para a igreja de uma forma dura. Vocês estão me comparando com pessoas, compare com Cristo. Eu também sou fraco. Mas aquele de quem eu falo, ele é forte, ele é poderoso. E a gente pode pensar, nossa, naquela época, né? Falaram o que não deviam e ouviram o que não deveriam ouvir.
Paulo escreveu depois um ponto final nesse assunto, mas para nós também é importante, porque às vezes nós podemos fazer isso, comparar estratégias, métodos de outras igrejas e ficar murmurando porque eu não faço, aqui não tem, mas Cristo é o mesmo de todos e o poder dele vai além das fronteiras de igrejas, ou de métodos, ou de pastores, ou de cidades, ou de países. Igreja, o poder de transformação está no nome do Senhor. Paulo enfatiza isso. Pessoas não se convertem à igreja, se convertem a Cristo. E se se converte à igreja, tem um problema muito sério para resolver. E provavelmente muito das frustrações das pessoas com as igrejas está justamente nisso. Se apegam a uma instituição, se apegam às atividades, se apegam às programações. Alguém já disse, e há muita verdade nisso, é uma frase que eu ouvi, algo assim: quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou lá por causa de Cristo. Há verdade nessa frase. Quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou lá por causa de Cristo. O que Paulo está ensinando, há um tesouro sim, é o Evangelho, mas ele está em vasos de barro. Eu e você, frágeis, ele chama de tenda, bem frágeis mesmo. Veja o verso 5: examinai a vós mesmos, para ver se estáis na fé, provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Aqui temos talvez a parte mais delicada de todo esse capítulo 13. Paulo está sendo duro e enfático aqui. É como se ele dissesse: em vez de vocês estarem preocupados, se Cristo fala através de mim, o que vocês acham de vocês examinarem se Cristo está em vocês? Vai dormir com essa, né? Dorme com essa. Por que se preocupam se eu estou falando da parte de Cristo? Será que Cristo está em vós? Aliás, eu acho que alguns já estão reprovados. Ele fala aqui na carta sobre isso. Há uma ênfase. Sabe o que dá a entender quando Paulo diz isso? Que os falsos mestres estavam perdendo tempo falando mal dele e pedindo para a igreja de Corinto questionar, entre aspas, Paulo, o ensino dele. O ensino de Paulo em Cristo traz confrontação e autoavaliação. Na minha versão aqui, no capítulo, no verso 5, aparecem duas palavras que eu não sei se são essas que aparecem na Bíblia de vocês. Examinai e depois provai. É assim que está? Ou tem alguma diferente? Acho que são essas, né? Examinai e provai. E que traduzindo olhe para as atitudes, para os comportamentos e deem uma nota. Quando usa o conceito de provar aqui, é prova mesmo. É você fazer uma avaliação. Isso acho que não tem dificuldade para ninguém aqui, né? Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: olhe para as atitudes de vocês, para os comportamentos, e deem uma nota. Aliás, talvez alguns já foram reprovados. É a expressão que ele usa aqui no verso 5. Eu queria trazer duas reflexões dentro do verso 5. A primeira lição, igreja, para mim e para você: nós temos que saber fazer bom uso da nossa força. O tanto de empenho que temos de ver os erros dos outros e de julgar os outros, isso pode ser muito prejudicial. Às vezes nós temos muita força para isso. A força e a dedicação que nós desprendemos para até falar mal da vida dos outros. Se a gente dedicasse toda essa força que temos para isso, traria muito mais resultado se fosse aplicado à minha própria vida. O Dave Harvey trabalha, nós temos uma fácil inclinação, muito fácil inclinação a procurar o pecado na vida dos outros, mas como é difícil procurar o pecado na minha vida, como é difícil dedicar força para procurar pecado em minha vida. Trocando de miúdos, Paulo diz: essa capacidade de ver os erros nos outros, use um pouco em vocês mesmos. É a ênfase que ele traz. Essa é uma primeira lição que nós temos, olhando para o verso 5. E ainda uma outra lição no verso 5, aparece essa palavra reprovados, que está na Bíblia de vocês. E aparece de novo no versículo 6, né? Repete a palavra. A igreja, essa palavra reprovados,
há uma polêmica levantada aqui. Os que vivem de acordo com 2 Coríntios 12, versos 20 e 21 que nós lemos, são de fato convertidos a Cristo? Oh, pergunta difícil de responder, né? Lembra aquelas características? Igreja, algo para nos chamar a atenção. Eu acho que é para nós hoje também aqui repensar algumas coisas. Pode acontecer de pessoas serem convertidas à igreja. Pode acontecer de pessoas serem convertidas ao quintal da igreja. Aqui é um lugar bonito, verde. Pode acontecer de pessoas serem convertidas às tradições familiares. Quais são, por exemplo? Meus pais sempre vieram na igreja. Então eu me converto ao costume de vir à igreja. Tem pessoas que podem ser convertidas ao pastor da igreja. Sim. Pessoas que podem ser convertidas ao professor de EBD. Serem convertidas aos amigos da igreja. A diferença é que essas conversões não trazem mudança de vida. Não trazem. Por isso que a ênfase dele aqui é dura em relação a examinar a vós mesmos. Eu creio que a maior característica de um convertido é o arrependimento. Biblicamente, eu creio. Não só porque machucou alguém e precisa de perdão, mas porque tem vivido um estado de rebeldia diante de Deus. Primeiro diante de Deus. Eu acho que podemos deixar algo bem claro aqui nessa noite, igreja, olhando para esse texto. Quando alguém busca Cristo, e a palavra enfatiza o arrependimento, esse arrependimento é de se viver tanto tempo tentando viver sozinho, viver sem Cristo. É algo do tipo assim: Senhor, eu me arrependo de tentar controlar a minha própria vida. Em todas as áreas. Eu queria colocar no slide elementos da reprovação. Por favor, me ajude, aquele primeiro slide. Elementos da reprovação. Tem na palavra, mas eu optei em colocar aqui, tem na Bíblia, é mais fácil para visualizar. Dá para ver do fundo? Dá, né, para ler. Então, que Paulo relaciona alguns elementos característicos da reprovação. E tem lá então, brigas, invejas, ódio, egoísmo. Aliás, a minha versão traz ambição egoísta. Algo que você apenas deseja para você e não importa que os outros sofram com isso. Calúnias, falatórios, arrogância, desordem, e aquelas três últimas, são bem características culturais da cidade de Corinto. A cidade vivia isso: impureza, imoralidade, libertinagem. Essas três últimas também estavam entrando na igreja. Igreja, quando eu menciono isso, aí talvez alguém possa estar em crise e você falar: nossa, eu estou numa daquelas, e agora? Estou perdido, ou vou queimar no fogo do inferno, né? A questão da salvação, estou bem arrumado ou mal arrumado nessa situação. Vamos deixar claro uma questão aqui para poder fechar aquela questão de se eu sou salvo ou não. Eu não estou falando de situações pontuais, quando alguma dessas coisas acontecem e logo em seguida há arrependimento. Porque, vamos ser honestos, todos nós podemos escorregar um daqueles itens ali. Podemos. Então, você, podemos aí. Em algum ponto, estou dentro daquele grupo ali. Uma coisa é uma situação pontual e aquilo queima você por dentro e você se arrepende. Isso é evidência de temor ao Senhor, é evidência de santificação, de salvação. O fato de você participar de alguma daquelas coisas, mas aquilo te incomodar, isso é uma evidência clara que você é salvo em Cristo Jesus. O problema é quando aquilo é um estilo de vida. A pessoa briga e não tem nenhum problema com isso. A pessoa fala dos outros, é egoísta, ela é arrogante, vive na impureza. Tem relações erradas, enfim, e acha que isso está normal. A minha vida, aí é um problema de salvação. Alguma coisa precisa ser ajustada com Cristo. E alguma coisa chama-se arrepender-se aos pés da cruz. Uma coisa são situações pontuais, outra coisa é estilo de vida. Pessoas que agem dessa forma sem constrangimento. Não tem, está insensível. A Bíblia chama de mentes cauterizadas. Já não
vivo do jeito que eu quero, ninguém manda em mim. Frases do tipo assim, que vão tentar justificar esses pecados. A ordem bíblica para os irmãos da igreja de Corinto é: examinai a vós mesmos. Dê uma olhadinha na sua Bíblia, pode deixar nesse slide por enquanto. Versos 7 a 9, caminhando para o final. 7 a 9. Pedimos a Deus que não causeis mal algum, não para que pareçamos ter sido aprovados, mas para que façais o bem, embora aparentemos ter sido reprovados, porque nada podemos fazer contra a verdade, senão somente em favor dela. 9. Pois nos alegramos quando somos fracos e vós sois fortes. Oramos pelo vosso amadurecimento ou aperfeiçoamento. Igreja, o que tem no verso 7 a 9? Uma declaração de amor para a igreja. Se você tem hábito de marcar na sua Bíblia, pode escrever isso. Versos 7 a 9, uma declaração de amor pela igreja. Aliás, quem tem Nova Versão Internacional? Sandra, você quer ler, por favor? Pode ler. Lê o trecho todo. Espera um pouquinho só. Não, leem só o 7. Isso, acho que os irmãos entenderam. Oramos para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que nós temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, mesmo que nós tenhamos falhado. Eu vou trocar isso em miúdos, como se Paulo dissesse: eu desejo tanto, mas tanto que a igreja ande corretamente e mostre a Cristo, que eu não me importo tanto, mas estão falando mal de mim. Isso mexe com a gente? Eu amo tanto vocês, eu já não estou mais nem preocupado o que estão falando de mim, mas eu me importo que vocês andem corretamente. Recebo todo o prejuízo, toda a calúnia, mas eu quero que vocês andem bem corretamente. Igreja, toda a defesa de Paulo na segunda carta aos Coríntios é por amor a Cristo e amor à igreja de Cristo. Não é por ele. Não alguém que bate no peito e falando: eu vou me defender, eu quero os meus direitos, eu exijo, eu reivindico. Não. Ele olha para tudo que está acontecendo, as coisas tristes, e ele fala: eu amo a igreja do Senhor, eu amo a Cristo. E se eu estou assumindo a palavra, é por amor à igreja e amor a Cristo. Enfim, chegamos no final. E o Paulo, no horizonte, ele olha para a igreja e vislumbra com o que se espera da igreja de Cristo. E é o desejo dele para a igreja em Corinto. E para a igreja da Fazenda Velha hoje também. Verso 11. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede maduros, tende ânimo, pensai do mesmo modo, vivei em paz. E o Deus de amor e paz estará convosco. Depois de tudo, qual que é a promessa? O Deus de amor e o Deus de paz estará convosco. Próximo slide. Vamos deixar isso bem claro? Tem duas linhas ali. Comportamentos. E eu colocaria ali naquela primeira coluna: eu com eu. Eu comigo, eu com mim. É comigo, né? É a primeira linha. Eu controlando a minha vida, o meu coração. O que pode acontecer? Brigas, aquela lista que nós tínhamos antes, eu reduzi um pouco lá. Invejas, ódio, egoísmo, calúnias, falatórios, etc. Mas e o meu coração com Cristo? Alegria, verso 11. Amadurecimento ou aperfeiçoamento, ânimo, unidade e paz. Na primeira coluna, o que acontece quando eu sou guiado pelo meu próprio coração? Resultado: reprovação e frustração. Lembra que Paulo falou: a não ser que já estáis reprovados? É a primeira coluna. E qual que é o resultado com Cristo? No final do verso 11. A presença do Senhor. Eu queria só fazer uma pergunta nessa noite. Você já escolheu entre essas duas colunas? Já escolheram? O que desejam? Se continuar andando pelos seus próprios caminhos, seguindo os seus próprios desejos, a chance de você cair naquele resultado primeiro é 100%. Frustração, reprovação, já estáis reprovados. Se escolher entregar o coração para Cristo, seguir a Cristo, a chance do segundo resultado é 100%. A presença do Senhor. Há uma escolha nessa noite. É uma decisão. Igreja, a presença de Deus
em amor e paz, está condicionada à nossa renúncia. A gente consegue enxergar isso na carta? Consegue, né? A cada dia a gente matar o nosso eu. E às vezes nós até podemos orar pedindo paz de Deus. Pastor, ora por mim, ou para alguém outro da igreja. Mas o Senhor tão somente, Ele está dizendo, pare de praticar o que está no verso 20, ou 21, ou naquela coluna do eu. Pare de praticar aquelas coisas. Igreja, paz na vida, na família, paz na igreja vem de renúncia. Vem de amar a Cristo acima de todas as coisas. Todas as coisas. E há uma palavra, uma frase para... Eu queria fechar com esse conceito, com essa frase final. Eu olhando para a carta de 2 Coríntios, um olhar panorâmico, tudo que nós passamos, há uma frase que nós podemos colocar. O próximo slide, por favor. E eu creio que é aquela, fidelidade ao Senhor. Paulo olha para a igreja de Corinto, ele dobra os joelhos pela igreja, ele ora para que a igreja se mantenha fiel ao Senhor. Tem um desenho lá, tem uma frase o seguinte: com o risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Igreja, vamos ler aquele versículo que está lá, que aliás nós passamos por ele, e eu entendo aquele versículo de 2 Coríntios 5,15, eu entendo, na minha análise, é o fio condutor de toda a carta. Ele traz, ele nos expõe todo o capítulo, qual é o propósito da escrita dessa carta. Vamos ler? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse versículo é para guardar no coração. E é para nós. O Werner vive para ele mesmo, você vive para você mesmo. A palavra de ordem é fidelidade ao Senhor. É fidelidade. Aliás, igreja, é o que Ele busca de todos nós aqui nessa noite também, fidelidade. Nós queremos o amor e a paz de Deus, não queremos? Nós queremos a promessa do final do verso 11. Mas nós precisamos parar com algumas coisas. Precisamos parar de fazer algumas coisas, aquelas dos versos 20 e 21. E precisamos buscar outras coisas. Então que o Senhor olhe para a igreja de Fazenda Velha e encontre alegria, encontre amadurecimento espiritual. Que o Senhor olhe para a igreja da Fazenda Velha e encontre unidade. E pessoas que vivam em paz com Cristo. E aí então, o Deus de amor e paz estará convosco. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Amém? Assim encerramos a carta de Paulo com essas palavras de desejo de que a igreja ande na fidelidade e na presença do Senhor. Vamos orar sobre isso? Você pode fechar os seus olhos, cobrir a sua fronte? Eu creio que o Senhor tem nos confrontado nessa noite em relação à fidelidade. Troca de comportamento. Ainda somente eu ou com Cristo? O Senhor falou ao seu coração nessa noite? Levante a sua mão. Quem? Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Mais amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor falou com o seu coração? Glória a Deus. Amém. O Senhor tem falado comigo também. Fidelidade ao Senhor. Troca de comportamento. Menos eu, mais Cristo. Mais dele, menos de mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Coloque-se em oração. Senhor, que o Senhor encontre na minha vida fidelidade. Que eu deixe aquelas práticas negativas, aqueles pecados, que eu me arrependa deles. Me arrependa do ódio, da raiva, dos falatórios, daquelas coisas que que não agradam ao Senhor, mas que eu busque na palavra unidade, que eu busque na palavra um comprometimento, alegria, viver de uma forma que alegre o coração do Senhor. E que, enfim, depois de eu abandonar essas coisas, que eu receba a paz e o amor de Deus. Senhor Deus, o Senhor está entre nós. O Teu Espírito sonda os nossos corações.
E fala a nós também. Sensibiliza para esta igreja, para a minha vida, fidelidade ao Senhor. Busca pelas coisas que são do alto. O abandono das coisas que entristecem os teus olhos. Abandona, Deus. Não somente pedir para as pessoas orarem, mas para pararmos de fazer isso. De fato, de verdade. Desperta em nós, ó Deus, o desejo de amar o Senhor mais intensamente. E temos um compromisso nesta noite, neste primeiro domingo de junho, um compromisso de fidelidade. Custe o que custar. Nem que comprometa a própria vida, mas o que importa é a obediência ao Senhor. É a obediência. O Senhor sonda os corações. Contempla, Deus, as necessidades, os pedidos de perdão que estão acontecendo agora e cremos no poder do Senhor para o perdão, para o arrependimento. E que possamos experimentar, depois de tudo, o amor e a paz do Senhor em nosso coração. A presença do Senhor, o estar conosco. Não há nada melhor do que a presença do Senhor em nossas vidas. Abençoa a tua igreja. Dependemos de ti. Assim oramos. Oramos pedindo e agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.